Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma live, começando terapia matinal número 19, e hoje vai ser o começo de um trabalho diferente, conforme algumas pessoas me pediram. Já tenho falado há algum tempo sobre hipnoterapia, sobre o uso da hipnose dentro do consultório, tanto no contexto clínico quanto no contexto de demonstração, outras utilidades da hipnose, como treinamentos, como aulas. Então eu resolvi fazer uma série. As lives vão ser uma sequência. Na live passada eu falei da hipnose passo a passo. Como ela surge, quais são as fases principais da hipnose, como ela acontece, como a gente pode trazer os conceitos da hipnose para o dia a dia. Hoje eu vou dar continuidade àquele passo a passo. Quem não assistiu a live pode assistir na semana. Está no meu YouTube, né? Deixa eu só colocar aqui no Não Perturbe porque eu me esqueci. Sempre esquece alguma coisinha, né? Pronto. Quem ainda não assistiu pode assistir no YouTube. Tá de uma forma bem resumidinha, tá? Todos os passos que eu vou trabalhar nas próximas lives. Óbvio que eu vou desenvolver um pouco mais, vou dar algumas ideias e vou contar muito com a participação de vocês. Trazendo as dúvidas, trazendo exemplos que vocês conheçam, né? Como eu costumo dizer, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Ainda mais de um tema tão antigo, de um tema tão polêmico, até tão diversificado quanto a própria hipnose. É uma técnica muito imersa na psicologia. Eu me atreveria a dizer, eu falo isso e às vezes as pessoas torcem o nariz, que a hipnose e a psicologia, elas são uma coisa só. Porque a psicologia que a gente conhece hoje, ela vem diretamente do desenvolvimento da hipnoterapia, que por si só já é um desenvolvimento da hipnose ao longo da história. Então, é uma técnica que foi se desenvolvendo, até chegar no que ela é hoje. Num determinado momento, ela encontrou dois nomes muito importantes na sua história, chamados Freud e Breuer, que transformaram ainda mais o conceito da hipnose para dentro das clínicas dos hospitais, né, dando a forma que ela tem hoje, a forma da hipnoterapia hoje. Essa forma clássica, dialética, né, onde você vai empregar os conceitos da conversacional, os conceitos do estado alterado de consciência, que é natural de todo o processo terapêutico. Desculpem, para variar, a gripe está aqui comigo. Então, assim, a gente sabe que um paciente que busca uma terapia, ele já vem antes ensaiando, se colocando num processo de disponibilidade, num processo de entrega, ele já vem se preparando para chegar até o consultório, para chegar até vocês, para chegar, primeiro de tudo, para pedir ajuda, para saber pedir ajuda, saber do que ele precisa. Muitos nem isso eles sabem, eles podem até entender que eles precisam de ajuda para mudar alguma coisa, mas não sabem nem por onde começar. Então, assim, todo o trabalho começa antes do consultório, começa com a disponibilidade da pessoa de dar esse passo, de pedir essa ajuda. E o passo seguinte é saber como ela vai buscar essa ajuda, quem que ela vai procurar, quem que ela tem de referência, né? E hoje em dia a principal referência é a internet. Por onde eu começo, por onde eu procuro, que tipo de ajuda eu preciso. Isso até para médico a gente faz isso, né? Você vai lá no Google, digita lá, os meus sintomas são esse. Né? E o Google vai dar ali algumas ideias, né, do que a pessoa pode estar passando. Óbvio, o Google não é médico, o Google não faz exame, o Google não examina. Então ele vai seguir a escuta literal daqueles sintomas, né? E Ronise, é isso aí. Freud foi o grande precursor, depois dele veio Milton Erickson fazendo uma nova transformação na leitura de Freud, né? Eu já faço uma recapitulação, já chego nisso aí, deixa eu só concluir aqui o meu pensamento, tá? Então, o Google, muita gente hoje em dia recorre a ele, né? O Dr. Google, ele é uma referência, mas ele não substitui uma avaliação médica, ele não substitui um exame, ainda mais na psicologia. Se você colocar lá, depressão, sintomas, vai aparecer uma lista de mais de 20 itens. Se você ler friamente, você vai se identificar com todos. Você vai começar, nossa, eu tenho isso. Nossa, eu tenho depressão.
E é complicado fazer esse tipo de leitura, por isso que nada substitui a procura de um bom profissional, entendeu? De um psicólogo, de um psiquiatra. Eles são as pessoas aptas a te dar essa avaliação. Então, Freud, vamos dizer assim, ele foi a pessoa que trouxe a hipnose de volta para o meio escolar. Ele foi a pessoa que transformou uma técnica que estava ali perdida, né? Muito associada aos eventos, muito associada ao misticismo, muito cheia de mistério. Ele começou a trazer isso de volta para o meio acadêmico, primeiro de uma forma onde até mesmo ele duvidava da eficácia. Ele viu o potencial, mas ele não sabia muito bem como trazer aquilo para a prática. Então ele foi aprender na fonte, aprendeu com Charcot, né, que foi o redescobridor dessa técnica. Perdão. Mas como eu expliquei algumas lives atrás, Charcot, para ele bastava usar a técnica da hipnose para tirar a pessoa do estado de transe. É isso aí. Charcot percebeu que existem pessoas pelo mundo que vivem num estado de sonambulismo, vivem constantemente num estado de consciência alterada. E quando a pessoa mergulha nesse estado, é quando ela perde o controle. É quando ela realmente está precisando de ajuda, é quando a gente tem aí os chamados surtos, por assim dizer. As crises histéricas, os surtos psicóticos, né? Que é quando a pessoa vai parar num asilo, vai parar num manicômio. Então essas pessoas, naquela época, você não tinha muito técnica de como lidar. Você medicava, deixava a pessoa em isolamento e você ia aos poucos trabalhando. Bom dia para o pessoal aí que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Você não tinha muita técnica certa para você lidar com essas situações. Então assim, a pessoa entrava em crise, você botava numa camisa de força, deixava a pessoa lá toda contida na sala até passar. Charcot aprendeu a usar a essência da hipnose, lembrando que Charcot era um neurofisiologista em essência, então o interesse dele era pela neurociência, né? Pode-se dizer que ele foi o pai da neurologia moderna. Então, assim, ele estudou hipnose por ser um fenômeno da mente, mas ele não teve o interesse em se aprofundar tanto na hipnose. Tanto que ele não publicou muita coisa em hipnose, ele publicou muita coisa em neurofisiologia, um pouco em neurociência, mas muito veio através dos alunos dele. Quem faz muita referência a Charcot são Freud, Breuer, né? Sobretudo Freud, nas obras completas. Então, o que acontece? Ele se especializou em usar aquela técnica, a hipnose, para tirar a pessoa do estado alterado. A pessoa estava lá numa crise, ele dava o toque certo, né? Usava a técnica do famoso toque de Charcot, não vou entrar aqui em detalhes, e trazendo a percepção da pessoa para o momento em que ele estava com ele. E a pessoa, entre aspas, esquecia da crise. Aquilo funcionava. Charcot nunca se preocupou em se aprofundar no porquê que aquilo funciona, em explicar por que aquilo funciona. Para ele era o bastante saber que aquilo funcionava. E a técnica dele ficou muito conhecida, ele virou uma referência nesse meio. Até que Freud, que resolveu aprender com os melhores, foi atrás dele para tentar aprender. Aprendeu os fundamentos da hipnose, né? Aprendeu a técnica dele. Mas Freud, a gente sabe que ele era um pouco avesso ao contato. Então essa coisa da proximidade, essa coisa do olho no olho, é uma coisa que Freud evitava. Então assim, a hipnose dele era uma hipnose sem toque, né? Era uma hipnose muito de olhar para a pessoa, deixa eu ver se eu tenho um pêndulo falso aqui. Eu não tenho um relógio de bolso, mas eu tenho um pêndulo que eu vou usar aqui para ilustrar. Aqui meu pêndulo bonitão, presente da minha esposa. Então ele usava algo parecido com isso, né? No caso do relógio de bolso, mas hoje em dia muitos hipnoterapeutas usam pêndulo. Então a pessoa fixava o olhar, ele ficava lá balançando o pêndulo, e isso gerava um efeito de fadiga muscular. A pessoa ia cansando a vista, né, de ficar focando muito tempo no mesmo lugar, ia cansando os olhos, ela naturalmente ia fechando os olhos. E ele usando a indução nesse sentido. Os olhos estão pesando, as pálpebras vão se fechando, e logo você vai entrar num estado de profundo relaxamento. Óbvio que não exatamente, não precisamente com essas palavras, mas em essência era isso, entendeu? A técnica de Freud, por assim dizer. E funcionava.
Só que funcionava de um jeito leve. Freud, assim, ele não se aprofundou tanto na questão da hipnose como Charcot, porque a intenção dele também não era falar de hipnose, ele estava desenvolvendo uma técnica própria. Então o interesse dele era chamar a atenção para a hipnose e trazer para a psicanálise, que ainda não tinha nome, era uma técnica muito nova até então. Então, assim, Freud foi o grande transformador da hipnose, de uma coisa caricata, de uma coisa circense, de uma coisa ali que vinha dos espetáculos, vinha do mistério, do misticismo, da cartomancia, trouxe aquilo primeiro para os hospitais, foi Charcot. E Freud foi levando aquilo para o meio acadêmico, foi ganhando alguma notoriedade, conforme ele foi desenvolvendo a própria teoria, ele conseguiu desvencilhar um pouco o discurso místico por trás da hipnose, né, o mistério, trazendo para os elementos científicos que ela usava. Então, assim, isso começou a colar, porque por mais que as pessoas tenham tentado não prestar atenção, por mais que as pessoas tenham tentado tirar o crédito dele, desmerecer Freud, era impossível competir com o sucesso que ele estava tendo, porque ele estava tendo muito sucesso e entre gente influente, né? Então, ele começou a chamar atenção com isso e aquilo foi ganhando notoriedade. Só que como a intenção dele não era hipnose, logo ele trouxe para a técnica dele propriamente dito, né? Gente, eu estou dando para vocês um apanhado bem resumido, tá? Desse passo aí. Tem muita coisa nessa história aí. Se vocês forem procurar na literatura, vocês vão achar livros e mais livros, tá? Então, só para vocês contextualizarem um pouco aí. Então, Freud transformou aquela hipnose de entretenimento numa hipnose mais clínica, mais voltada para a saúde mental, né? E juntamente com Breuer, eles criaram todo o conceito que a gente tem hoje em dia e usa até hoje de hipnoterapia. O que é uma hipnoterapia? Você não trabalha diretamente a doença. Você vem literalmente pelos cantinhos, né? A pessoa tem uma doença, o que vai acontecer? Ela vai manifestar sintomas. Então, através da hipnoterapia, você vai agindo nesses sintomas. Vamos dizer, a pessoa tem um trauma, ela desenvolve um medo muito grande, uma fobia muito grande. Essa fobia vai ter um reflexo corporal muito grande pelo mecanismo da repressão, que eu já falei lá atrás também em outra live, tá? E essa fobia vai desenvolver bloqueios corporais e a pessoa vai começar a manifestar dor. Então ela começa a manifestar dor porque ela tem medo, esse medo advém de uma fobia que tem como origem um trauma. E tudo isso vai gerar um grande pacote aí, uma grande doença chamada pânico. Lembrando que na época de Freud não se usava o termo pânico, se usava o termo neurose, tá? Então, bom dia ao pessoal que está entrando, Rosana, Hipnossonho, Araceli. Então, assim, perdão. Então, ele ia buscar nas neuroses não tanto a causa. A hipnoterapia ela usava os sintomas. Como eu falei, Charcot ele não estava interessado em aprofundar a hipnose dentro da clínica. Ele usava a hipnose, tira a pessoa daquele estado, volta ela para aqui agora e recoloca ela no processo terapêutico, né? Medicação, reinserção, toda aquela questão clássica dos asilos de antigamente, né, dos manicômios. E Freud foi um dos primeiros a desenvolver a escuta da pessoa nesse estado, né? Freud, juntamente com Breuer, escreveram muita coisa nesse sentido. Não só ter a pressa de tirar a pessoa daquele estado, mas enquanto ela está naquele estado, investigar o que ela sente, como é que ela está se sentindo, o que está acontecendo, o que ela está pensando, o que está vindo daquele mundo interno dela, né? Então, assim, eles foram comendo pelas beiradinhas, lembrando daqueles 4 amálgamas que eu falei. É a dor, é o medo, é a fobia e é o trauma. Então eles foram percebendo que você não precisa ficar cavando na mente da pessoa para chegar diretamente no cerne do problema, para chegar diretamente no trauma, né? Você pode vir pelos sintomas e isso vai ter um efeito lá dentro. Eu falo que é que nem você jogar uma pedra no lago. O lago vai ondular, a água vai se agitar
Isso é o que a gente está vendo, mas o que a gente não está vendo é que essa pedra chega no fundo do lago, levanta a poeira e aquele lago por baixo também vai sofrer modificações. Então a metáfora também vale para o inconsciente. Você, Nhoque, veio aqui, pegou um sintoma para trabalhar. Pegou aquele primeiro sintoma, a dor que a pessoa sente. Então você está trabalhando a dor, o que acontece? Você vai desencadear todo um efeito cascata em direção ao próximo nível. Então, se a dor está ligada ao medo da pessoa, você vai começar a trabalhar com a hipnose envolvendo a dor, a pessoa vai levar você para o medo que ela sente, do qual aquela dor é reflexa. Né? Muitas vezes, na hipnoterapia, isso já basta para a pessoa. Você trabalhou a dor, você resolveu a questão do medo, a pessoa vai se dar por satisfeita. Entendeu? Você, terapeuta, tem que reconhecer o limite da pessoa, o quanto ela quer se aprofundar naquela questão. Para muitos, doutor, eu vim tratar uma dor. Aí você trata a dor, percebe ali o reflexo emocional do medo, resolveu o problema da dor, tirou o medo daquela pessoa naquele momento, para ela é o bastante, ela não vai querer continuar. Alguns querem. Tá? Aí a gente vai ter a bipartição, que eu já venho falando, que é a diferença do trabalho do psicólogo para o hipnoterapeuta. Para o hipnoterapeuta, ele chegou nesse ponto com a pessoa, tá ótimo. Resolveu o problema, a pessoa veio por uma questão pontual, para ela é suficiente. Né? O psicólogo, ele já parte do princípio de que pode haver uma continuidade. Então, ele tem mais tempo com aquela pessoa para se aprofundar. Então, trabalhou a dor, chegou no medo da pessoa, viu que pode ir um pouco mais além, ele vai continuar. Até chegar no quadro de fobia da pessoa, entender o que está acontecendo e através da hipnose, através de uma regressão bem guiada, a pessoa pode chegar até aquela lembrança do trauma. Tá? Isso, de uma forma simples, a aplicação da hipnose dentro da clínica. E tudo isso envolve o quê? Envolve confiança e autoridade. A confiança da pessoa pelo profissional que ela está buscando e a autoridade do terapeuta, primeiro de tudo, de assumir a própria capacidade. Não no sentido, entenda bem, não no sentido de uma arrogância, de eu sou bom, eu sou melhor, eu sou capaz. No sentido de ter o conhecimento para lidar com aquilo. Está se sujeitando, está se oferecendo para fazer uma terapia, esteja pronto para fazer uma terapia. Tenha conhecimento das ferramentas terapêuticas, do universo terapêutico. Precisa ser psicólogo? É bom, mas não necessariamente se você quer trabalhar com a hipnoterapia. Perdão. Então, assim, se você quer trabalhar com hipnoterapia, você tem que lembrar que o seu limite está no ambiente dos sintomas. Muitas vezes, quando você joga a pedra no lago, o próprio lago ele vai se assentar, a água vai se acalmar e as coisas vão sofrendo as mudanças necessárias pela presença daquela pedra, que é um elemento novo. A hipnoterapia funciona da mesma forma. Você vai agitar o mundo interno da pessoa, vai agitar o emocional da pessoa. Para alguns, quando chega num ponto de satisfação, resolvi o problema da dor, não estou mais observando esse medo que eu sentia, é o bastante, a pessoa se dá por satisfeita. Outros não, outros despertam a curiosidade. O que mais será que vai ter ali dentro? O que mais pode sair? Né? Então, o primeiro passo, desse passo a passo, de uma hipnoterapia bem feita, é o acolhimento. E o acolhimento não é só você receber a pessoa no seu consultório. O acolhimento, é você escutar o que aquela pessoa está te trazendo, é você saber ouvir qual é a queixa daquela pessoa. Não uma escuta voltada para a resposta. Não é escutar para responder. A pessoa vai te fazer uma pergunta, você vai responder e aí você vê onde vai dar. Não é por aí. Acolhimento é a pessoa vai trazer uma coisa importante para a vida dela. Ela está te trazendo uma questão que mexe com ela, que altera todos os dias da vida dela. E você, como um bom terapeuta, você como um bom hipnoterapeuta, tem que ter uma escuta muito bem treinada para perceber o que ela está te trazendo. Primeiro porque ela não te conhece. Então ela não vai chegar para você e vomitar tudo o que está acontecendo. E se fizer, a dica que eu dou é desconfie. Porque aquele pode já ser um mecanismo de defesa. Ela vai te jogar tanta informação e sem perceber, a intenção dela não é que você tenha acesso à informação que ela precisa. É que você não perceba o que está acontecendo. Então é uma armadilha.
Ela vai te jogar um monte de informação para ver se você vai perceber no meio daquilo tudo o que realmente é importante, né? Então, o primeiro ponto de um acolhimento é o rapport. Rapport vem de uma ideia francesa que significa trazer de volta. É a pessoa depositar uma confiança em você e você devolver para ela que você está lá por ela, que você está atento a ela, que você percebe ela. E esse movimento, também conhecido como espelhamento, gera uma resposta inconsciente e emocional na pessoa de confiança, né? Literalmente é você imitar gestos. Você está conversando com uma pessoa que num determinado momento ela cruza o braço. Dá um tempinho, espera um pouquinho, põe um braço assim de como quem não quer nada, né? Depois você vem com o outro e continua a conversa nesse tom. Você vai perceber o quê? Que a pessoa vai começar a ficar mais confortável, sem perceber. Tá? Essa é uma das técnicas que a gente utiliza. Então você tem que prestar atenção, além da escuta, observar o gestual daquela pessoa, observar o tom de voz, observar o ritmo da respiração. E conforme a pessoa está conversando com você, você vai replicando isso. Você vai falando no mesmo tom, você vai respirando no mesmo ritmo. Isso vai gerar uma resposta emocional lá na sua pineal, na amígdala da pessoa, uma resposta emocional de que, opa, eu estou diante de alguém que me entende, estou diante de alguém que é como eu. Então isso vai gerar um conforto na pessoa e ela vai querer te entregar mais, ela vai querer se abrir mais, ela vai ficar mais confortável com você. Lembrando que espelhamento não é imitação, não é aquilo que a gente fazia quando era criança, de ficar imitando tudo que o outro fala. Então a pessoa vai chegar para você: oi, tudo bem, como vai? Você vai repetir: oi, tudo bem, como vai? Eu vou bem, e você? Eu também estou bem, e você? Isso é espelho e é muito chato. É uma brincadeira que para mim é muito irritante, mas eu sei que tem gente que se diverte fazendo isso. Espelhamento, como eu falei, é você ir replicando as atitudes e os comportamentos que você está observando daquela pessoa, para que ela tenha um olhar externo, para que ela veja na outra pessoa o que ela mesma faz sem perceber. E isso vai gerar, como eu falei, uma resposta interna da amígdala cerebral, onde como se a amígdala gritasse para o cérebro: olha, essa pessoa é de boa, essa pessoa é confiável, você pode se abrir com ela. Então, nós temos ali o espelhamento, que é você imitar o gestual daquela pessoa. Imitar a tonalidade vocal. Não adianta você tentar conversar com uma pessoa que fala muito rápido, fala muito alto, se atropela, acelera, fala blá, 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 e você querer ficar falando calmo, baixinho, devagar. Não vai funcionar, porque a pessoa está num ritmo tão acelerado, tão acima, que ela não vai conseguir te acompanhar, vai se perder e ela vai perder o interesse. Então você tem que levantar o seu tom, levantar o tom de voz, falar naquele mesmo tom acelerado, rápido com a pessoa, entrar na velocidade dela. Entrou, igualou, viu que vocês estão conversando, você começa a fazer um movimento de recuo. Abaixa um pouquinho o tom, continua no tom dela, mas abaixa um pouquinho. Bom dia, Psiqueliara Ruda, não peguei muito bem aqui a pronúncia. O tema de hoje é acolhimento, tá? O pessoal que está entrando agora, bom dia. Eu estou falando sobre o acolhimento dentro da terapia, né? E nesse momento eu estou falando um pouco da técnica do rapport, que é como você gera a confiança, como você acolhe, como você provoca na pessoa. Kelly Arruda, perdão, tá? Como você cria na pessoa a confiança para que ela possa se abrir com você, entregar para você os elementos que ela trouxe para trabalhar. Às vezes ela nem percebe o que ela trouxe, tá? Mas então, continuando. Bom dia, Lu. Bom dia para o pessoal que está entrando. Então, imitar a tonalidade da voz. Você vai entrar no ritmo da pessoa, vai acelerar, falar como ela fala. Percebeu que a conversa está acontecendo? O que você vai notar? Que a pessoa está sabendo mais, você está percebendo melhor do que ela fala. Não porque você está mais atento, mas porque ela está mais calma para se explicar. Por quê? Porque ela encontrou alguém que está no tom dela. Aí percebeu que a conversa continuou, o que você vai fazendo? Você vai recuando, você vai baixando um pouco o tom, você vai desacelerando um pouquinho, e a pessoa, sem perceber, vai fazer a mesma coisa. Sem se dar conta de que ela está mudando o tom, de que ela está mudando a respiração. Porque para você falar muito rápido, você respira mais vezes. Então, quando você respira mais vezes, a fala fica muito cansativa. Faz o teste para vocês verem, é muito desgastante.
Então é aquela pessoa que pode até ter um problema respiratório muitas vezes, às vezes a pessoa fuma, às vezes a pessoa tem uma dificuldade respiratória já instalada, né? E nunca associou a esse ritmo acelerado. Então quando você tira dela e vai voltando, ela vai se acalmando, vai respirando melhor, vai respirando com mais qualidade, e ela percebe que ela consegue manter a calma dela e falar um pouco mais baixo. Você está trazendo a pessoa para um tom. Eu não estou dizendo, tá? Só para deixar claro que a pessoa está errada. Não estou dizendo que você está tirando a pessoa da normalidade dela. É uma técnica para você trazer a pessoa para um grau de conforto, porque você está fora do seu tom. Você está se elevando para poder acompanhar aquela pessoa. Isso não é confortável para você, terapeuta. E com certeza não é confortável para ela, embora ela já esteja acostumada com aquilo. Quando ela está aqui num tom mais rápido, você está aqui num tom mais calmo. Se vocês forem nivelando, você chega no tom da pessoa e vai abaixando um pouco, vocês vão chegar num tom que vai ficar confortável para os dois. Vai ficar uma conversa muito dinâmica, vai ficar um processo terapêutico muito gostoso de acontecer. E a pessoa vai ter aquela resposta das amígdalas, né? Dizendo, nossa, eu nunca me senti tão bem conversando com alguém, esse cara é confiável, gostei dele. Óbvio, não é com essas palavras, é uma resposta emocional, mas vocês entenderam, né? Gente, qualquer dúvida vocês perguntem aqui embaixo nos comentários que eu vou tentando responder, tá bom? Então, igualar e parear a respiração foi o que eu falei. Você percebeu que a pessoa está respirando muito rápido, ou às vezes a pessoa, por exemplo, é muito fechada. Por mais que você tente, por mais que você fale, a pessoa não se abre. Ah, tudo bem? Tudo. Como é que você está sentindo? Estou bem. O que eu posso te ajudar? Não sei. Então você percebe o quê? Que aquela pessoa ainda está muito resistente. Às vezes pode acontecer de na primeira sessão ela ainda não se abrir. Mas você pode usar as técnicas do rapport para você tentar trazer um pouco da confiança dessa pessoa, para ela ir pegando a confiança em você e ir se abrindo aos poucos. A técnica da respiração eu gosto muito. Você percebe que a pessoa não está disposta a falar, não fica ali perguntando, não fica ali forçando, porque vai ser muito desgastante para você e vai ser muito aversivo para ela. Ela não gosta disso. Então, você percebe que ela está quieta, que ela está na calma. O que você faz? Mantém uma postura tranquila e respira no tom dela. Então, percebeu que às vezes ela está quietinha, mas ela está lá. O que quer dizer isso? É uma respiração de alerta. Não sei se vocês já viram, por exemplo, um animal assustado. Quem tem cachorro, quem tem gato, quando ele fica nervoso, ele respira curto. Então, é uma pessoa que está se sentindo assustada. Iguala essa respiração dela. Respira no mesmo tom. E quando você conseguir igualar o tom dela, você vai perceber que se você mudar o seu ritmo respiratório, ela vai mudar o dela. Aí você faz o que? Você traz para a fala. Por que você está tão assustado? A pessoa pode até regalar o olho, nossa, ele percebeu. Né? Você queria estar aqui, você não queria estar aqui, vai brincando. Joga com esse medo da pessoa. Traz esse medo, então já que a pessoa não quer vir para a terapia, traz o medo, traz uma coisa que você vê que está servindo de bloqueio para ela. Isso vai gerar um conforto nela de, nossa, eu nem precisei falar. E sem perceber, ela vai começar a confiar mais em você. Nossa, ele sabe o que ele está fazendo. Lembrando que essa resposta de ele sabe o que está fazendo, gente, é sempre uma coisa emocional da pessoa. Não é uma palavra, não é uma vozinha que vai falar, olha, pode se abrir, esse cara é tranquilo. Entendeu? É uma resposta emocional. A pessoa vai sentir um conforto, ela vai querer, porque aquilo incomoda ela. Aquilo é uma prisão para ela. Ela vai aos poucos querer abrir essa prisão, se entregar e ficar mais tranquila. Entendido? Então, uma outra parte muito importante, repetir e concordar. Qual é a coisa mais chata do mundo quando você está conversando com alguém? É a dúvida se essa pessoa está te entendendo. É você não entender, você não saber se a pessoa está prestando atenção em você. Então, quando a pessoa te traz uma questão, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a minha mãe. A gente briga muito, em casa é muito complicado. Toda vez que eu estou em casa, a gente discute, a gente briga, a gente grita muito um com o outro. O que você vai fazer? Então, você e sua mãe discutem muito um com a outra, brigam muito um com o outro. Isso é constante, você fez o quê? Você repetiu, mostrando para a pessoa que você está atento, né? E concordar. Se a pessoa te traz uma dúvida, você não vai dizer que sim nem que não. Você vai concordar com o ponto de vista dela, seja ele qual for. Por quê?
Óbvio que a não ser que a pessoa te traga uma coisa muito idiota. Eu quero matar alguém, você acha que eu devo? Você não vai concordar. Tá? Mas assim, concordar é você entrar na ideia da pessoa, você mostrar para ela que você está entendendo por que ela está pensando daquela maneira. Né? Então a pessoa vai falar, eu tenho uma dificuldade de lidar com a minha mãe, a gente briga muito, a gente grita muito, a gente bate porta. Você não acha que a minha mãe é uma pessoa complicada? Te fez uma pergunta. Então você briga muito com a sua mãe, você grita muito com a sua mãe, vocês batem porta, vocês discutem. Às vezes as mães podem ser complicadas, podem ser pessoas difíceis de lidar. Você concordou com a pessoa, você fez ela baixar um pouquinho a guarda para você, porque você está entrando no jogo dela, pelo menos a impressão que ela tem. Isso vai estimular ela a querer trazer ainda mais coisas. Né? Então, resumidamente, rapport é essa facilidade, essa forma de criar a facilidade, criar essa empatia no outro. Tá? Empatia é uma outra palavra, embora ela seja um pouco mais elaborada, que usa-se muito para o rapport. É criar esse estado de empatia da pessoa, de uma completa desconhecida, querer confiar em você. Sentir que ela pode se abrir com você, sentir que ela pode se entregar para você. Então, assim, eu falei de uma forma simples, eu falei de uma forma resumida, eu falei de algumas das técnicas que a gente utiliza. Espelhamento, imagem corporal, o ritmo da respiração, a fala. Você pode usar isso no seu dia a dia, para você perceber as pessoas. Está conversando com alguém, começa a respirar no mesmo tom daquela pessoa e você vai começar a perceber que você vai ficar cada vez mais parecido com ela. Então você vai igualando, você vai treinando, você vai brincando no dia a dia, para quando você estiver diante de um cliente, se você trabalha com vendas, diante de um paciente potencial, se você estiver trabalhando numa clínica, no consultório, vai criando esse estado de confiança na pessoa para ela querer se abrir com você. Entendeu? Tudo isso é treino, tudo isso não vem de uma hora para outra. Entendeu? É uma brincadeira que você faz aqui, é uma técnica que você usa ali. Quando você perceber, você vai estar sendo o centro das atenções, porque as pessoas vão te perceber. Você vai começar a se tornar uma pessoa marcante. Uma pessoa que, nossa, percebe todo mundo, presta atenção em todo mundo, entende o que as pessoas estão dizendo. Quem não quer estar perto de uma pessoa dessas? Né? Então, brinquem com isso, testem. Façam esses testes para vocês irem percebendo como é legal você criar essa empatia com as pessoas, como é legal as pessoas entenderem que estão perto de alguém que está lá para elas. Uma escuta sincera, um acolhimento verdadeiro da pessoa. E o passo seguinte, primeiro a pessoa veio até você, você criou a confiança com ela, estabeleceu o rapport, estabeleceu a empatia. Qual é o próximo passo? Por onde a gente começa a terapia? É muito comum às vezes a pessoa já chegar com essa pergunta. Doutor, eu estou aqui, mas eu nunca fiz terapia. Como é que funciona? O pré-talk, ele é muito usado no entretenimento. Porque no entretenimento você vai partir do pressuposto de que a pessoa está ali para assistir um show. Quem trabalha com show, quem já viu uma apresentação aqui pode me corrigir se eu te falar alguma besteira. Tá? Mas a pessoa ela está lá para aquela apresentação, para aquele entretenimento. Então, assim, ela já tem na cabeça dela um imaginário, uma fantasia. Nossa, eu vou assistir um show de hipnose. Né? Será que eu vou virar uma galinha? Será que eu vou comer cebola achando que é maçã? Será que eu vou tomar água e ficar bêbado como se eu estivesse tomando cerveja? São as brincadeiras clássicas que a gente vê na mídia aí. Nem todo show tem esses números, tá? São truques, são brincadeiras, cada um tem o seu repertório. Tem show que passa longe disso, tem show que só te põe em transe, brinca de esquecer um número, brinca de trocar um nome. Então são truques mentais que você faz que eles não são a hipnose, mas eles são uma parte muito importante do processo de hipnose. Eles vão mostrando para a pessoa quanto ela é capaz de entrar nesse estado, quanto ela é capaz de se deixar entrar na brincadeira. E o pré-talk é a fase onde você vai trabalhar com esse misticismo, você vai trabalhar com essas dúvidas da pessoa. Né? Tem gente que pergunta diretamente, você sabe o que é hipnose? Para quê? Para que a pessoa fale o que ela entende. Né? Tem gente que fala, hipnose é pôr para dormir. Hipnose é transformar a pessoa numa galinha. Hipnose é me fazer ver uma coisa que não está lá. Tem gente que já tem um contexto mais clínico, já conhece um pouco mais da hipnose no sentido da terapia. Sabe o que é hipnose? É uma técnica que a gente usa para fazer uma pessoa perder o medo, para fazer uma pessoa superar um trauma, para fazer a pessoa lembrar de uma coisa
estava escondida na mente dela, que estava esquecida no passado dela. Então, assim, novamente, a escuta. Se você trabalha bem um pré-talk, a pessoa já está te entregando como você pode usar uma linguagem para chegar até ela. Entendeu? Então, eu estou falando de uma forma diversificada, lembrando que o meu contexto é a hipnoterapia. Tá? Então, a pessoa chega para você, por onde que a gente começa? Eu nunca fiz terapia. Você vai perguntar para a pessoa, o que você imagina que seja um processo de terapia? É uma conversa. Sobre o que você quer conversar? Não sei, nunca fiz terapia, não sei nem o que eu quero contar. Aí você brinca com a pessoa, mas você quer me contar alguma coisa? Não sei. A pessoa está te dizendo o quê? Que ela está na defensiva, que ela está brincando com você, que ela está te testando, né? Aí você volta, dá um passinho para trás, volta lá no rapport, né? Começa a estabelecer uma conexão com essa pessoa. Faz com que ela confie mais em você, faz com que ela queira estar ali com você, queira se abrir com você. Aí voltou, estabeleceu um bom rapport, volta para o pré-talk. Mas lembrando que você estava com aquela dúvida lá sobre a hipnose, né? Exatamente, Lu, sempre entrar no mapa da pessoa. Se a pessoa te traz um conhecimento X, às vezes alguma noção de hipnose porque já viu vídeo na internet, já procurou alguma coisa, você não pode negar isso para a pessoa. Porque aquele é o mapa dela, aquele é, vamos dizer, a zona de confiança dela. Então, se ela está ali, aquilo é o que ela conhece. Você não pode ir contra aquilo. Você pode mostrar uma coisa diferente. Você pode entrar naquilo que a pessoa está te trazendo e modificar a percepção dela. Legal, hipnose serve para você dormir melhor, hipnose serve para você superar um medo, para você recuperar uma lembrança que você reprimiu há muito tempo. Mas a hipnose também pode servir para você brincar com a sua mente. Por exemplo, você sabe contar até 10? Aí você brinca com a pessoa. Aí você começa a fazer pequenos gatilhos, pequenos truques, até que você consiga, depois eu falo. Na próxima live vai ser sobre o desenvolvimento, hoje eu vou ficar na parte do acolhimento. Até que você consiga estabelecer um estado hipnótico com a pessoa, dela esquecer um número. Aí você vai brincar com ela. Então, assim, obviamente, tem formas de fazer, tem técnicas, tem momentos, né? Então, eu não neguei o mapa da pessoa, mas eu estou mostrando para ela que o mapa dela é muito maior, que ela pode falar sobre muito mais coisas do que aquilo, entendeu? Então, no contexto terapêutico, o pré-talk, ele acaba sendo muitas vezes esquecido, né? Então, tem terapeuta que o paciente chega e já vai direto para a ação, tem terapeuta que nem se preocupa em ouvir o que o paciente está trazendo, quais são as dúvidas do paciente, quais são os medos que ele tem. Então, assim, eu particularmente eu gosto de brincar da seguinte maneira. Você já fez terapia alguma vez? Vamos dizer que o paciente me responda que não, que ele nunca fez terapia. O que você imagina que seja? Às vezes a pessoa traz uma dúvida, ou por um filme que já assistiu, ou porque alguém falou como seria, né? Minha mãe já fez terapia, ela conversava com a terapeuta mostrava um outro ponto de vista das dúvidas dela, ela dizia que era bem legal. A pessoa já está te dizendo um pouco da expectativa dela. Você pode usar isso, né, a seu favor. Segundo ponto que você acaba fazendo. A pessoa pode te trazer uma expectativa dela. Eu acho que vai me ajudar a superar o meu medo de falar em público. Eu quero usar a hipnose para oratório. Eu quero melhorar, superar essa dificuldade que eu tenho. Eu falo muito bem, mas na hora que eu estou na frente de uma plateia, na frente de um auditório, eu começo a gaguejar. Então você provoca a pessoa, você já estabeleceu lá atrás o rapport, a pessoa já está confiando em você. Te trouxe a dúvida, você não vai dar uma aula para a pessoa do que é hipnose, lembra nos tempos antigos, lembra no circo. Não, você tem que ser direto, né? A pessoa te trouxe uma dúvida, às vezes a pessoa vai falar, eu queria fazer terapia, mas eu tenho medo, né? Por que você tem medo? Eu tenho medo. Aí a pessoa pode trazer aqueles medos clássicos do processo de hipnoterapia. Tem medo de não voltar. Tem medo, né, de não acordar. Tenho medo de, se eu esquecer meu nome, eu nunca mais lembrar meu nome. A pessoa também começa a trazer aqueles mitos clássicos dentro da hipnose, né? Então, você tem que entrar, como a Lu falou, perfeito aqui. Você tem que primeiro explorar o mapa da pessoa, conhecer, saber ouvir quem é aquela pessoa, saber observar quem é aquela pessoa, né? E eu gosto de montar um panorama dessa pessoa, forma uma imagem mental.
que essa pessoa me parece, como é que ela está se vestindo, se ela parece calma, ela está respirando com calma, ela tem uma respiração cortada. Eu observo tudo isso na pessoa, a postura, se ela anda arqueada, se ela anda ereta, se ela levanta a cabeça, né? Se ela é aquela pessoa que vai falar com você abaixa o óculos. Então todos os trejeitos, todas as brincadeiras vão te dando pistas de quem é aquela pessoa, né? Vão te dando pistas, vão te dando dicas de como estabelecer uma boa empatia com aquela pessoa. E é muito importante, como eu falei lá no começo, a atenção de que você não está ali para responder, você está ali para ouvir. No primeiro momento do contexto terapêutico, seu objetivo é receber aquela pessoa, receber a demanda que ela está te trazendo. O rapport vai servir para você abrir essa porta. Você abriu a porta física do seu consultório, a pessoa entrou. Agora você vai abrir a porta emocional para que aquela pessoa queira continuar ali. E essa é a parte mais complicada porque não depende de você. Entendeu? Depende de você fazer o seu melhor, depende de você estar disponível para aquela pessoa, escutar o que ela tem para te dizer, entendeu? Então tem técnicas de rapport para você melhorar essa empatia, tem técnicas de pré-talk para você trabalhar as ansiedades, trabalhar as angústias da pessoa, usar a seu favor, para que você entre no mapa daquela pessoa, para que você entenda o modo dela pensar, né? Mas assim, você pode fazer tudo bem feito, tudo perfeitinho, de repente a pessoa vira do avesso. Entendeu? Eu acho que não vai dar certo, eu acho que não é pra mim, desculpa, tomar seu tempo. A pessoa levanta e vai embora. Entendeu? Se você, agora eu vou falar por mim, se a pessoa levanta e vai embora, eu faço uma última pergunta sempre, né? Por que você está desistindo da terapia? Geralmente, 90% das vezes, a pessoa volta, senta e começa a falar comigo. E aí eu percebo que um novo tom naquela pessoa, um novo tom de voz, um novo ímpeto, uma nova vontade. Por quê? Porque eu joguei com um tempo diferente, não sei se vocês perceberam. A pessoa nem entrou e eu perguntei, por que você já está desistindo? Entendeu? Ou a pessoa pode ali na porta mesmo começar a chorar, ter uma crise, entendeu? Eu vou refazer o meu acolhimento, vou voltar para o passo do rapport, eu vou receber aquela nova demanda como se fosse a primeira. Estou falando a minha técnica, tá? Porque a partir dali eu tenho uma outra pessoa na minha frente. Então eu vou começar tudo de novo com aquela nova pessoa. Entendeu? Como eu falei, funciona 90% das vezes, porque você rasga para a pessoa, você tira a dúvida dela, né? E quando você joga com o tempo, por que você está desistindo da terapia? A pessoa vai fazer para ela mesma o seguinte questionamento: nossa, eu cheguei até aqui, eu vim disposto a conversar com essa pessoa e eu realmente estou desistindo. Não, eu não vou desistir. Isso traz uma resposta de enfrentamento para a pessoa, né? Ela está ali, ter oportunidade de lidar com aquela dificuldade, então ela não vai querer dar para trás mais uma vez, ela não vai querer recuar de novo. Ela já faz isso a vida inteira, ela já tem esse bloqueio a vida inteira. Então você foi no cerne daquela questão. Isso novamente vai agir na amígdala, ela vai ter uma resposta, entendeu? De que, não, se eu já cheguei até aqui, eu consigo ir além desse ponto. A pessoa vai voltar e vai continuar. E a partir daí, são as melhores sessões que eu tenho, entendeu? Mas eu conheço terapeutas que fazem o contrário. Se a pessoa levanta, não é pra mim, eu vou embora, desculpa tomar o seu tempo, a pessoa vira e sai, o terapeuta vai deixar. Cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu jeito de lidar com isso. Não existe certo, não existe errado, só para deixar bem claro para vocês. Então, assim, confiança. Confiem no que vocês estão fazendo. Lembra lá atrás que eu falei da questão da autoridade, da confiança e da autoridade? Você tem que ter a autoridade de saber o que você está fazendo. É o primeiro ponto e o mais importante. Você não vai testar técnica com o paciente, ele não está lá para ser seu ratinho de laboratório. Então, decidi que eu vou atender, eu já tenho que saber as técnicas que eu vou usar melhor, como me prevenir de determinadas crises, como agir com o paciente, eu tenho que ter uma série de repertórios prontos para usar. E não é pronto no sentido de que nem algumas pessoas até hoje fazem, né? De, nossa, eu estava atendendo e o paciente deu essa resposta, eu não sei o que eu faço, me ajuda.
Se alguém me perguntar isso, a minha resposta vocês já sabem qual é. Rasga o diploma e começa de novo. Você não está pronto para estar na frente de um consultório lidando com uma outra pessoa. Tá? Vai estudar. Você tem que estar pronto quando é que eu sei quando eu estou pronto? Não tem um certo e errado. Quando você tiver confiança de poder imaginar as piores situações, as piores queixas e você manter a calma, trazer aquilo para o seu repertório, para o seu conhecimento técnico e lidar com aquela dificuldade da pessoa. Entendeu? Eu me lembro até hoje no tempo da faculdade, há alguns anos atrás, onde no mesmo grupo de supervisão a paciente resolveu chocar o outro terapeuta, o outro psicólogo, e acabou deixando a menina em crise, a psicóloga em crise. Que ela foi tratar uma adolescente de 13 anos com depressão e tinha uma dificuldade muito grande de socialização, era muito rebelde, muito impulsiva. E assim, a atitude dela foi, ela entrou no consultório, cruzou o braço e ficou quieta, não queria falar. E a psicóloga imatura, estava na faculdade, foi testando perguntas, foi tentando chegar até ela. De repente a menina olhou para ela e falou: eu fui estuprada pelo meu pai, o que você pode fazer para me ajudar quanto a isso? Então assim, ela já vomita sabendo o quê? Que ela não quer estar ali, e ela já percebeu que a terapeuta não está preparada para lidar com aquilo, tanto que houve um choque. Tanto que a psicóloga ficou sem saber o que fazer, tentou escutar e a menina continuou não falando nada. Foi a única coisa que ela falou a sessão inteira. Entendeu? Então tem pacientes que vão te chocar. Você está pronto para isso? Você está pronto para lidar com essa dificuldade? Às vezes você vai trabalhar uma dor. Lembra daqueles 4 patamares que eu falei? A dor, o medo, a fobia e o trauma. Você vai trabalhar uma dor, a pessoa é tão suscetível, ela está tão disponível para mudar a vida dela, que ela já vai parar lá no meio do trauma. Entendeu? Eu me lembro até hoje quando eu fui trabalhar uma questão de uma dor muscular, a pessoa estava desenvolvendo uma fibromialgia muito séria na perna, por tensão. E já tentaram de tudo, ela fez terapia, tentou relaxamento, não funcionou, e eu fui tentar fazer uma hipnoterapia com ela. Começou a melhorar a dor, ela foi melhorando, a dor foi diminuindo, ela chegou com uma dor nível 8, de repente já estava chegando em 5, né? E de repente ela virou e falou: nossa, mas quando o meu pai tá em mim, não dói tanto. Vocês perceberam o gatilho? Ela soltou como quem não quer nada, ela soltou sem perceber. O que aconteceu em qual exemplo, Luiz? Pergunta melhor para mim que eu não acompanhei. Então, assim, a questão da hipnoterapia, que às vezes você está trabalhando no sintoma e a pessoa te leva lá para o meio da questão. Você tem que estar pronto para lidar com isso. Tá? Então, é preparo, é saber ouvir e você saber dizer para a pessoa o que ela pode esperar do processo terapêutico, como vai funcionar. Tem gente que faz hipnoterapia e nem usa o nome hipnose, para você ter uma ideia. Eu dificilmente uso o nome hipnose. Eu gosto de fazer relaxamentos, eu gosto de fazer exercícios mentais, exercícios de respiração. E no máximo eu falo para a pessoa que a gente vai fazer uma meditação. Porque mindfulness é uma coisa que está na mídia, é uma coisa que é muito bem aceita. Hipnose ainda tem um certo... O exemplo da psicóloga. Então, a gente estava no grupo de supervisão e ela foi atender uma adolescente de 13 anos extremamente arredia, extremamente rebelde, que não queria, e ela não tinha ainda a maturidade para poder estabelecer um rapport, chegar na confiança daquela pessoa para ela ir se abrindo. E a menina percebeu isso e jogou a bomba de cara, virou e falou: eu fui estuprada pelo meu pai. O que você pode fazer para me ajudar quanto a isso? Já foi bem direto. A gente nunca descobriu, na verdade, se isso era verdade ou se não era, embora fazia todo sentido para o quadro que estava sendo apresentado. Mas ficou a experiência do quanto você tem que se preparar para escutar o improvável, para escutar uma coisa que vai te chocar, que vai bater no seu mapa e vai falar: opa, peraí, sacode tudo, a coisa aqui está feia. Então você tem que ter calma para retomar esse controle, entendeu? Então o exemplo foi esse, que a gente tem que ter esse preparo. A fase do pré-talk serve para você também, novamente, entender. Lembra da batidinha na orelha, vocês não vão esquecer isso nunca mais, eu vou ancorar isso aqui em vocês. Quando eu fizer isso aqui saiba escutar o paciente. Saiba escutar até o que ele não está te dizendo. Então o pré-talk, ele vai falar um pouco das crenças dele, do que ele acredita que seja um processo terapêutico, do que ele acredita que seja uma hipnose, uma hipnoterapia,
E você vai trabalhar dentro das dúvidas dele. Entendeu? Dentro das expectativas, dentro das dificuldades dele. E assim você vai trazendo a confiança daquele paciente, lembrando que para você é só uma historinha. É só um momento da sua vida, do seu dia. Né? O paciente está te trazendo a coisa mais importante da vida dele. Uma coisa que guia, que norteia as decisões, as escolhas, os medos, os traumas da vida dele, às vezes há anos. Então não seja leviano de não escutar. Use isso. Lembra que eu falei lá atrás? Repetir e concordar. Mostra que está ouvindo, mostra que está entendendo. E entra no discurso da pessoa. Não bata de frente. Até porque se você for atender um adolescente com o discurso de bater de frente, de ficar do lado dos pais, de ser uma postura parental, você vai perder o seu paciente. Porque não é disso que ele precisa, não é isso que ele quer. Entendeu? Então, gente, nós estamos chegando aqui na reta final de mais uma live. Daqui a pouco o Instagram vai botar o reloginho aqui, né? Eu falei hoje, então, eu estou recapitulando um pouco do que eu falei na live passada, do passo a passo da hipnose, e hoje eu me aprofundei na técnica do rapport, do espelhamento, da empatia, e no pré-talk, que é você trabalhar as crenças, os medos e os receios da pessoa. E o pré-talk faz parte do rapport. Para o terapeuta conhecer melhor do paciente, saber como vai abordar aquela terapia. Ele vai construir o método dele a partir daí, a partir desse conhecimento. Então, assim, hoje a gente está falando do acolhimento, de como receber a pessoa no seu consultório, na sua clínica, como você, terapeuta, vai se preparar. Na próxima semana a gente vai falar do começo do trabalho. A gente vai falar um pouco sobre a anamnese e um pouco sobre os convincers dentro da hipnose. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos aí, pode mandar, a gente vai respondendo. E a anamnese, só lembrando, são aqueles questionários, são as perguntas que vão te levar para o problema da pessoa. Vão montar o mapa da pessoa, como a Lu falou lá atrás. Então, isso tudo vai ser tema da próxima live. Né? Eu concordo, Fabiana. A anamnese, para mim, é a parte mais importante e tão negligenciada por muitos terapeutas, e é isso que me incomoda. O quanto eles acham que só o que a pessoa fala já é o bastante. Não é. Né? Muitas vezes, até no entretenimento, o pré-talk envolve um pouco de anamnese. Eu acho que você tem que ter certos cuidados quando você está trabalhando com a pessoa, porque você está lidando com um desconhecido. Então, eu sempre gosto de, no entretenimento, trabalhar com as seguintes perguntas. Perguntar o nome da pessoa, né? Se ela tem algum problema de saúde, né? Se ela tem alguma coisa que ela tenha medo. Então, isso vai nortear de coisas que não fazer, porque eu vou dar um exemplo que eu já vi no entretenimento, por exemplo. A pessoa não fez essas perguntas e não sabia que o sujeito que estava lá tinha um problema do coração. E fez uma brincadeira durante a hipnose da pessoa levar um susto. Ela teve uma arritmia, não chegou a infartar, graças a Deus, mas passou muito mal. Então, assim, coisas que poderiam ter sido evitadas com essa coisa. Você tem algum problema de saúde? Você tem medo de alguma coisa? A pessoa já iria dizer, eu tenho um problema no coração. Então, você já sabe, não posso trabalhar com nada que seja preocupante, com nada que dê susto. Né? Então, são coisas que no próprio pré-talk vão nortear e melhorar a qualidade do seu número. Então, fiquem atentos aí para mais dúvida, mandem essas perguntas aí. Se a live acabar, vocês podem mandar nos comentários que eu vou respondendo, mandem no direct aí, porque as dúvidas de vocês sempre criam as minhas próximas lives e melhoram as coisas que a gente vai trabalhando, os exemplos que eu vou dando. Respondendo para você, Luiz, toda quarta-feira às 10 acontecem as lives. Né? Hoje já é a número 19 da terapia matinal. E todas as lives estão salvas no meu YouTube. Depois você procura lá, Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. Você vai ter acesso a todas elas pelos temas. Tá bom? Gente, eu quero então agradecer mais uma vez todo mundo que ficou comigo aqui, que me acompanhou, as pessoas que deram sua contribuição, que mandaram suas perguntas. A participação de vocês é muito importante para que a live seja fluida e que a gente possa construir juntos aí esse saber. Então, hoje a gente trabalhou de acolhimento, na próxima sessão a gente vai trabalhar da continuidade do atendimento do início dos trabalhos. Tá bom? Então, espero vocês na quarta-feira, olha só, edição número 20 da terapia matinal. Uhul, mérito de vocês. E eu agradeço demais a presença de vocês, o carinho. Tá? E quem ainda não conhece a Sou Hipnose, é um grupo que me encoraja muito a falar de hipnose, muito
a falar desses processos, desse aprendizado aí. Então procurem nas mídias aí Sou Hipnose e a gente vai conversando nesses grupos aí. Muito obrigado a você, Luiz, pelas perguntas, que você ajudou bastante. Muito obrigado, Lu, que faz as artes, que me traz muitos conselhos e a gente vai trabalhando junto aí. Gente, muito obrigado e até a próxima live.